O retorno de Christoph Gans e a pergunta que nunca se cala: Silent Hill ainda é possível no cinema? É o retorno que ninguém pediu, mas talvez a gente precisasse. Fala, galera do bem! E é isso! Poucas franquias carregam um peso simbólico tão grande quanto Silent Hill, não só como videogame, mas como experiência sensorial, filosófica e até emocional. O Silent Hill nunca foi sobre monstros, foi sobre culpa, sobre repressão, luto e até identidade fragmentada. E justamente por isso sempre foi um pesadelo de adaptação, digamos assim. Quando Christoph Gans anunciou uma volta triunfal para o universo que ele mesmo levou para o cinema em 2006, a reação foi meio que ambígua. Esperança, desconfiança, tudo isso assim em doses iguais, porque se de um lado o Silent Hill de 2006 é até hoje assim, a adaptação de game mais esteticamente fiel que já foi feita, por outro lado o cinema mudou, o gênero de horror mudou e o público, né, consequentemente, também mudou. E daí a pergunta central de terror em Silent Hill Regresso para o Inferno não é se ele é bom ou se ele é ruim, é outra, muito mais cruel. Esse tipo de horror ainda encontra espaço no cinema contemporâneo? Silent Hill nunca foi um fenômeno de massa, a gente sabe disso. Foi desde o início um objeto estranho, deslocado, desconfortável. Desde o jogo original sempre funcionou mais como um espelho psicológico. A cidade, na verdade, ela não pune crimes, ela materializa culpas. E em terror em Silent Hill, isso é radicalizado. E aí, sem spoiler, a gente pode falar assim, um pouquinho sobre o enredo. Aqui o Gans ele se afasta dessas tentativas de franquia e faz uma viagem de volta para as origens, uma história de amor quebrada, contaminada pela culpa e também pela negação. É uma história de amor falhada, né, filtrada pelo trauma. O James Sunderland, né, um nome que não aparece ali por acaso, é um cara destroçado assim depois do fim do relacionamento. Daí, quando ele recebe uma carta misteriosa, né, da amada dele aí, pedindo que ele vá de volta para Silent Hill, ele embarca numa jornada que é ao mesmo tempo geográfica e mental. Pois é, terror em Silent Hill bebe diretamente da fonte do Silent Hill 2, né, o jogo mais cultuado da franquia. Mas se liga nessa aí, olha só. O filme não é uma adaptação literal, está longe disso. E a gente pode dizer assim que é uma releitura temática. O Gans ele não quer replicar o jogo, ele quer traduzir os fantasmas para uma outra linguagem. E isso aproxima o filme muito mais do cinema psicológico europeu do que do terror hollywoodiano. É impossível a gente falar desse filme sem ativar assim, o nome do David Lynch, né? Que assim como em Cidade dos Sonhos ou Estrada Perdida, o terror em Silent Hill ele opera num território exatamente onde o tempo se fragmenta, a identidade se dissolve e a lógica causal ela deixa de ser confiável. Silent Hill, na verdade, não é um cenário, é uma linguagem. Sabe? O espectador ele não é conduzido, ele é lançado dentro da experiência. E isso exige alguma coisa bastante rara hoje em dia, que é a entrega. Sabe? O filme ele não explica, ele simplesmente ele insinua. O fato é que o Gans nunca filmou o Silent Hill como um produto, e sim como uma experiência sensorial. E isso aproxima bastante de uma tradição que rejeita catarse fácil, alívio cômico e aqueles finais que, né, reconfortantes, digamos assim. Nesse filme a gente pode encontrar facilmente assim, referências claras de Repulsa ao Sexo, né, do Roman Polanski, Não Olhe Agora, do Nicolas Roeg, e Anticristo também, né, do Lars von Trier, que são filmes que não pedem aprovação, eles pedem resistência emocional. Resumindo, o verdadeiro horror é interno. Ponto. E aqui está o maior mérito e talvez o maior risco desse filme. Enquanto o cinema de horror, né, pelo menos assim, o atual, ele aposta em jump scares, em narrativas frenéticas, metáforas sociais assim, explícitas, o terror em Silent Hill, Regresso para o Inferno, ele vai no rumo oposto. Ele é lento, ele é contemplativo, ele é opressivo, ele é psicologicamente profundo. Enfim, o horror ele não vem do susto, ele vem do silêncio, da repetição, da sensação de que alguma coisa está errada, só que isso nunca é totalmente explicado. O Silent Hill ele continua sendo um lugar de expiação, um espelho da mente, um purgatório emocional, e isso exigiu muita paciência enquanto espectador, sabe? Eu não sei se foi pelo conforto da poltrona do cinema, aquele arzinho condicionado na temperatura certa, enfim, mas eu confesso para você que teve alguns momentos assim que eu fui para Nárnia bonito. Visualmente, o Gans prova que, porque, né, assim, por que ele ainda é aquele diretor certo para esse tipo de universo? Está claro ali, é aquela névoa que não é só atmosfera, que é uma linguagem,
O uso da trilha do Akira Yamaoka, né, ainda que reorquestrada, ativa na gente uma memória afetiva imediata. Sabe, aqueles cenários industriais corroídos, sujos, corredores intermináveis, aqueles vazios urbanos. Tudo isso dialoga com o expressionismo e com o horror europeu e aponta para uma cidade que apodrece junto com quem atravessa. E aqui surge uma outra referência fundamental, que é David Cronenberg, que deixa sempre claro na obra dele que o corpo grita o que a mente cala. Totalmente Cronenberg. Se o David Lynch dissolve a identidade, o David Cronenberg invade o corpo, né, com toda a vontade. Os monstros de terror em Silent Hill, por exemplo, eles não são inimigos, eles são sintomas. Assim como em Videodrome, em A Mosca, em Crash, o corpo ele vai se tornando uma extensão do trauma psicológico. A carne vai se deformando porque a mente não consegue elaborar essa dor. Esse não é um horror de espetáculo, é um horror íntimo, é uma coisa mais orgânica e profundamente desconfortável, talvez exatamente por conta disso. Esse não é um filme bonito, galera, não é, com certeza. É um filme doente, né, no melhor sentido possível, e talvez seja aqui que uma grande parte do público assim se perca. Terror em Silent Hill, né, o Regresso para o Inferno, ele não quer agradar, ele quer incomodar. O James ele não é um herói, ele é um homem ferrado, incapaz de lidar com as próprias escolhas, enfim. E Silent Hill responde a isso tudo criando monstros que não são aleatórios, eles existem por um motivo, sabe? Eles representam repressões, traumas, desejos que não são ditos, e é um filme que confia no subtexto, alguma coisa que também está cada vez mais rara. Enfim, quem espera assim, explicações claras vai sair frustrado do cinema, porque quem entende Silent Hill como experiência emocional, talvez aí saia devastado. Problemas? Sim. Eles têm, eles existem e a gente tem que ser honesto. O ritmo é irregular pra caramba, soa arrastado, alguns diálogos são excessivamente literais e, em última análise, o filme não faz concessões ao público leigo. E isso cobra um preço, sabe? Terror em Silent Hill, Regresso para o Inferno, não é um bom ponto de entrada para os novos espectadores. Ele pressupõe uma certa familiaridade com aquele universo, com o jogo, com a filosofia, enfim. Isso não é um erro artístico, sabe? Mas é um risco comercial assim gigante. Aí daí você vai me perguntar, Lud, mas pô, cinema versus game é um casamento impossível? Talvez esse filme prove uma teoria bastante incômoda. Silent Hill funciona melhor como estado mental interativo do que como narrativa cinematográfica clássica, sabe? E assim, o Gans, ele chega bem perto do que qualquer outro diretor jamais chegou. Ele entende que Silent Hill não precisa de explicações, ele precisa de sensação. Meu veredito final. Vamos lá. Terror em Silent Hill, Regresso para o Inferno, ele é imperfeito, ele é corajoso, ele é profundamente autoral e ele é completamente fora de moda. Não é terror comercial, não é blockbuster, não é filme de algoritmo, é um filme que existe à margem das coisas, exatamente como Silent Hill sempre foi. Ele não quer agradar, definitivamente ele não quer agradar, ele quer te provocar. E talvez em um cinema cada vez mais anestesiado, isso seja, né, o maior mérito que ele tem. Terror em Silent Hill, como eu já falei, ele não quer te assustar, ele quer te lembrar de algo que você tentou esquecer. Enquanto você não encarar isso de frente, a cidade vai continuar te chamando. Eu daria ali uma nota 7,5 de 10, enfim. 8,5 se você for fã da franquia. É isso, 8,5. E a gente se vê no próximo set.